Mário, vamos falar então um pouco sobre a relação empresa-consumidor. Existe um Código de Defesa do Consumidor. Discorre um pouco sobre esse assunto e como uma Câmara de Arbitragem, já com princípios libertários, pensando no direito natural, pensando no privado, pode mudar essa história. Pronto, então eu remeto um pouco à pergunta do Bruno, que ele tinha feito, o que pode mudar, né, com a instituição da arbitragem. Então, já vem mudando bastante. A questão da velocidade, da celeridade, economia processual, qualidade também das decisões, dos julgamentos. Então, isso é uma questão que é um caminho sem volta, tá? E como eu falei no início, né, você precisa ter um respeito mínimo ao direito justnaturalista, aos princípios justnaturalistas. Então, até o Estado ele precisa reconhecer isso. Então, por exemplo, numa arbitragem, você tem ali as partes contratando uma Câmara voluntariamente para resolver um conflito. Ah, mas quem que vai fazer isso? Muita gente pergunta assim, cara, quem que em sã consciência vai contratar um árbitro, uma Câmara de arbitragem para resolver um problema? A justiça ela tem que ser sempre imposta, tem que ser sempre colocada à força, mas justamente as pessoas que vêm fazendo isso já fazem isso há milênios, que elas precisam, tá? A questão da segurança, a questão de imparcialidade, de resolução de conflitos, evitar conflitos, isso é uma questão que todo homem que produz, tem uma empresa, né? Homem que eu falo tanto o ser humano, né? Ele precisa sempre estar protegendo a sua propriedade. Ele tem essa necessidade, entende? Então ele tem um negócio, ele tem que proteger aquilo. Ele tem um problema, ele precisa resolver esse problema, senão ele vai sofrer consequências, vai sofrer um prejuízo, tá? Então, existe essa questão, tá, dessa necessidade. E aí, o Rodrigo falou sobre a questão do consumidor, né, como é que se lida com isso. Realmente, a arbitragem ela tem uma facilidade maior de ser aplicada em relações entre particulares, né, em relação entre o direito civil, por exemplo. Por exemplo, no caso, você tem duas empresas que elas se relacionam. Uma é um fornecedora de um produto, enfim, ou de uma mão de obra. Então, nesses casos, você pode ter uma arbitragem tranquilamente, sem muitos problemas, tá? Agora, quando envolve, por exemplo, trabalhista, você já tem aqui uma série de regulações. É possível a arbitragem? É possível. Mas existe uma regulação que dificulta. Só um minuto, uma pausa. Pode falar. Só para que o pessoal que trabalha comigo já se lembre de que contratos de terceirizados na construção civil, já podemos definir nos contratos que qualquer caso que venha a ser julgado, seria julgado por uma Câmara de Arbitragem. Isso seria extremamente plausível e correto o que eu estou dizendo? Sendo uma relação entre particulares, perfeitamente possível, né? E particulares que eu falo não só entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas também. Seria perfeitamente possível fazer isso. Obviamente tem que ter uma estruturação contratual bem sólida, para que isso não sofra nenhuma nulidade, nenhum tipo de problema. Advogados assinando pelas duas partes? No caso, isso aí é uma possibilidade também, principalmente na parte do consumidor, porque isso é bom que, por exemplo, eu tive um cliente que não tinha a ver com arbitragem, tá? Mas foi um contrato em que ele assinou junto com o seu advogado. E, posteriormente, esse acordo não foi cumprido por eles e foi judicializado. E nessa judicialização, o advogado que assinou o contrato estava totalmente contraditório ao que ele havia concordado antes, que não era para cumprir, que o contrato era nulo, que tinha questão de LGPD no meio, não podia fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resultado, venir contra factum próprio. O famoso stopper aí, que os libertários conhecem. Você está se beneficiando da própria torpeza. Como assim? Você assina um contrato, dando validade, validando aquele contrato, que ele está correto, que você assessorou seu cliente, e agora que você não cumpre com um acordado, está no judiciário dizendo que o contrato é nulo. Como assim? Tá? Então, isso é uma questão que pode ser colocada dentro da arbitragem. Você tem uma pessoa que concorda com o contrato, com a cláusula de arbitragem, e o advogado dela assina, dando validade àquilo, e depois ela vem alegar que é hipossuficiente, que não sei o que, é direito do consumidor e tudo não vai ser aplicado, é nulo. Então, como assim? O seu advogado não lhe assessorou, se ele validou? Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.